Câmara Debate a partir de agora aqui pela TV Câmara Uberlândia mais uma vez, e hoje a gente vai falar sobre o e-social. Você que é empresário, você que é trabalhador e quer conhecer um pouco mais sobre essa nova ferramenta do governo, continue aqui com a gente no Câmara Debate. A gente também vai levar um pouco pelo viés aí da saúde e segurança do trabalhador, que é tema importante no e-social. Não entrou ainda 100%, mas o máximo de informação que a gente puder trazer para você, a gente vai trazer agora. Beleza? Então a gente já apresenta aqui os nossos convidados que vão participar hoje conosco. Eu queria muito agradecer aqui a presença do Dr. Juracy Reis, que é gerente regional da circunscrição aqui de Uberlândia, do Ministério do Trabalho e Emprego. Queria muito agradecer a sua presença, doutor. Muito obrigado. Ok. Espero que traga muita informação importante para a gente aí. Claro, vamos fazer o possível. Muito obrigado. E a gente trouxe também aqui uma advogada trabalhista, né, e que pode contribuir muito nessa questão de ações envolvendo acidentes de trabalho, enfim, vai trazer muita informação. A doutora Viviane Parreira. Queria muito agradecer a presença da senhora aqui. Muito obrigado, doutora. Prazer estar aqui com você. Bom, e a gente convidou também, não poderia faltar, um engenheiro de segurança do trabalho, que também é empresário da área de treinamentos, da SS Treinamentos, e veio falar com a gente aqui, que é o Evaristo Faria. Queria muito agradecer a sua presença aqui, Evaristo. Eu que agradeço. Vamos tentar contribuir ao máximo. Com certeza. O pessoal estava conversando muito aqui antes de ligar as câmeras, né? Vocês também, meio tímido, falando pouco, mas eu tenho certeza que vai sair muito conteúdo aqui. E claro, o Câmara Debate sempre traz um ou dois vereadores, e hoje a gente tem aqui um vereador que, além de vereador, é advogado, que é o Adriano Zago. Muito obrigado pela presença, vereador. Nós que agradecemos, Fernando. Inicialmente, parabenizá-lo pela escolha do tema, de grande relevância. Agradecer aqui a presença do senhor Juracy, doutora Viviane Parreira e do Evaristo também. Acredito que nós temos muito que dialogar aqui e esperamos aí ao final do programa levar mais um pouco de informação para a nossa população. Bom, vamos começar aqui com o Juracy Reis, para falar, né, explicar o e-social. O que é o e-social, para que ele veio, qual o objetivo, os fundamentos, enfim. Então, veja bem, o e-social, né, é realmente um projeto do governo, né, federal, e que para produzir um banco de dados, né, uma plataforma única para que tanto o governo quanto as empresas, né, tenham acesso às informações do trabalhador, né. Então vai ser muito importante para as empresas, né, porque as empresas vão ter um banco de dados de todos os seus trabalhadores, fácil de administrar. Elas já fazem isso normalmente, né, nos seus recursos humanos, né, na sua contabilidade, já tem todas essas informações. Só que agora vai estar reunido num só lugar, onde a administração pública, né, os órgãos do governo, como a Receita Federal, o INSS, o Ministério do Trabalho e todos os demais órgãos federais poderão ter acesso a essas informações da empresa e dos trabalhadores. Vai ter o aspecto trabalhista, vai ter o aspecto tributário, vai ter esse aspecto de segurança e saúde, os trabalhadores que vão aposentar, vai ter muito mais facilidade de contar o seu tempo, e isso vai evoluir de tal maneira, né, que o próprio trabalhador, né, vai ter acesso a essas informações sem depender tanto da boa vontade da contabilidade da empresa, entendeu? Mas isso vai depender, vai depender muito também do empenho da empresa, dos empresários, dos trabalhadores, de atualizar essas informações. Veja bem, né? Isso aí é uma consequência natural, porque as empresas já têm essas informações. Apenas o governo criou esse projeto, que foi desenvolvido, né, pela Receita Federal, em parceria com a Caixa Econômica Federal, com o INSS e o Ministério do Trabalho, né, investiram recursos próprios, né, do seu próprio pessoal, a maioria foram técnicos desses órgãos, né, com muita boa vontade, né, desenvolveram isso aí, né, e está disponibilizando para a sociedade essa ferramenta que vai ser de grande utilidade, principalmente para gerações futuras. Né? O que antes, então, uma empresa tinha que buscar uma informação para previdência em determinado local e outra informação sobre o histórico daquele trabalhador em outro, e outras informações vão estar centralizadas num único local.
né? Exatamente. Entrou ali no site e já levanta. Essa é a ideia. Você imagina isso aí ao longo de 30 anos, né? Sendo alimentado, né? Mensalmente, né? Porque o aspecto tributário é muito importante, né? Tanto para o governo quanto para as empresas. Mas a parte trabalhista e previdenciária é de grande importância para o trabalhador, né? E ele vai ter acesso a essas informações na mesma plataforma. Inclusive questões aí de FGTS, Exatamente. a Caixa Econômica Federal também incluída nesse. Então, por exemplo, esse módulo inicial do empregado doméstico, né? Ele é muito amigável, né? Você não precisa, a dona de casa não precisa ter tanto conhecimento assim, né? De informática, né? Ele é autoexplicativo, tem um manual muito bem elaborado que é atualizado, né? Todo mês, está no site do esocial.gov.br, acessível a toda a sociedade. Quer dizer, facilitou muito para o empregador doméstico, por exemplo, né? Administrar o FGTS dos seus empregados, já gera uma guia única para recolher, né? Então, isso vai ser muito ágil, né? Para as empresas e também para o trabalhador. Tá. Doutora Viviane Parreira, advogado numa causa trabalhista, que seja, né? A gente vamos abranger de maneira geral, depois a gente aprofunda na questão da saúde e segurança do trabalho. Tem que buscar informações em vários locais para poder, né, elaborar a sua causa, enfim. Facilita para o trabalho de vocês essa ferramenta? Qual que é a visão que os advogados têm aí em relação a isso? Com toda certeza, no início há uma resistência, não é? Tudo que é novo gera resistência. Mas só puxando um gancho aqui do que disse o Juracy, com relação ao empregado doméstico, no início houve uma grande resistência, muitos problemas, porque os empregadores não estavam habituados a essa forma de contato com guias, com pagamentos, porque era tudo na informalidade, não é? O trabalho doméstico ainda não tinha uma legislação própria. Então, a partir de 1º de outubro de 2015, essa regra foi mudada e houve implementação de uma lei complementar, a 150 de 2015, que mudou todo esse panorama. Aí as pessoas começaram mais a se preocupar com isso. Olha, eu vou ter um contador, porque agora tem que ter o e-social. E as guias, como ele bem disse, que passaram a ser geradas automaticamente, e hoje a gente vê até o reflexo disso em ações trabalhistas de empregados domésticos. Há uma facilidade enorme, inclusive vem tudo já online, porque os processos também são digitais. Exato. E é muito fácil, né, para o empregador doméstico, porque era tudo muito informal. Isso veio a trazer uma outra linguagem para o empregado doméstico. Ele foi inserido em diversos direitos que antes ele não tinha. E agora o empregador tem que obedecer a essa legislação que antes não obedecia. Exatamente. Então facilitou muito. Para nós advogados também, né, somos muito resistentes, com certeza vai trazer um ganho enorme, porque nós vamos poder cruzar informações agora, não é? Tanto na esfera previdenciária, trabalhista e tributária. Um exemplo que eu vou passar para você, típico aqui. Às vezes uma pessoa ganhou uma perícia na esfera previdenciária que propiciou a percepção de um benefício e ela perdeu uma perícia que também envolve perda de capacidade laborativa, mas nesse caso é conexo na atividade que ela desenvolvia. Então havia essa contradição. A pessoa ganhou uma perícia, nessa perícia se constatou a perda da capacidade laborativa na esfera previdenciária. Na trabalhista não há perda. Ora, e aí? Qual que ficaria prevalecendo? Não cruza as informações. Exatamente. Né? E a pessoa poderia ter um grave prejuízo se um desses órgãos usasse essa perícia. A pessoa já está percebendo o benefício previdenciário, mas a perícia deu que a pessoa está apta para desenvolver atividade remunerada. E aí? Né? É um dos pontos que eu acho fundamentais, né, Juracy? E outra questão que eu considero de relevância mesmo é a esfera tributária. A questão de pagamentos de salários extra-folha. Eu imagino que agora as pessoas vão ter um certo receio de adotar esse tipo de pagamento, porque a consequência vai ser extremamente grave, né? Já é, mas vai ficar mais grave ainda. E fácil de provar, né? E fácil de provar. Então, isso é muito importante, o que a doutora Viviane falou, porque essa experiência com o E-Social, ela vai se repetir para todas as empresas, né? Então, nesse módulo que começa agora em julho, né, para as empresas, para as demais empresas, por enquanto está em curso superior a 78 milhões de faturamento anual. Né? Depois, para todas as demais empresas, para as microempresas, para os MEIs, etc.
Agora você imagina esse banco de dados sendo alimentado e com fácil acesso para todo mundo, entendeu? Quer dizer, isso vai ter um reflexo na justiça imenso, porque, veja bem, hoje a maior controvérsia da justiça é provas. Então, hoje o juiz fica sem muita informação. E, antigamente, antes da reforma trabalhista, aquela enxurrada de provas testemunhais, né? Exatamente. Então, o cara chegava lá, eu vi isso, eu vi aquilo, e o juiz ficava... A empresa não provava, então o juiz ia ficar com o quê? Com o depoimento, porque a empresa não provou. A empresa não tinha, por exemplo, um exemplo típico aí de cartão de ponto. A empresa não batia o ponto, né, botava o empregado para trabalhar a tal hora e etc. A empresa não provou. Então, o juiz é obrigado a ficar com o depoimento de alguém que foi lá que o empregado levou. Agora não. Essas informações todas vão estar nesse banco de dados. A empresa é obrigada a prestar essas informações. Entendeu? Tá. Bom, então aqui o Juracy explicou e a gente explica assim, a gente esclarece. Empresas que têm faturamento anual acima de 78 milhões de reais, que não são muitas, né? Isso está em andamento. Né? Já está em andamento desde o começo desse ano de 2018. E entra a questão da segurança e saúde do trabalhador, que a gente vai entrar agora aqui com o Evaristo, a partir de julho de 2018. Para pequenas, médias empresas e MEIs, né, que é um microempreendedor individual, começa a valer o E-Social a partir de julho agora, e questões relacionadas à saúde e segurança do trabalhador a partir de janeiro do ano que vem. Exato. Correto? Então, não tem desespero. Agora, o Evaristo Faria, engenheiro de segurança do trabalho, SS Treinamentos, trabalha com muitas empresas, não só em Uberlândia, mas no Brasil todo. Essas informações relativas à segurança do trabalho no E-Social vem a contribuir, vai ser uma coisa que vai facilitar o trabalho, vai obrigar o empresário a cumprir as normas de segurança, como que vai mudar a questão aí? Bom, a gente observa que na prática acontecem algumas coisas que atrapalham muito o trabalhador quando se trata de segurança e saúde. Coisas tipo um treinamento que se diz ter sido feito na data tal e não foi feito. Ou coisas em relação à medição de ruído, medição de um ambiente perigoso, insalubre, que precisa ser feito. Com essas informações todas sincronizadas, a gente consegue provar que foi feito ou que não foi feito, e aí entra a questão trabalhista. Para o advogado fica mais fácil, para o Ministério do Trabalho fica mais fácil de autuar a empresa caso seja necessário, e consequentemente você leva isso para as condições de trabalho do trabalhador, executando a atividade de maneira mais segura, capacitado para isso, sem que aconteça situações que boicotam esse processo de treinamento, o processo de medições, de prevenção, de trazer um ambiente mais seguro para dentro da empresa. Okay? Através do sincronismo de informações que nós vamos obter através dos sistemas aí, todos alinhados dentro do processo do E-Social. Tá, então benéfico o negócio. E o interessante é que para alimentar esse sistema não vai ter grande dificuldade. Porque as empresas já fazem isso através dos programas que já previstos nas novas regulamentadoras. O PPRA, né? Como o PPRA, o PCMSO. Né? Eles já fazem isso. Já há anos fazem isso. Então essas informações vão apenas migrar para dentro de um sistema para que todo mundo possa visualizar, para que diminua essas discrepâncias de informações, entendeu? E que prejudicam o empregado. Né? Só aproveitando o gancho do doutor, considerando que o Brasil tem uma falência de empresas nos primeiros anos, algumas empresas sobrevivem aí 10, 15 anos, depois desaparecem por uma grande ação judicial ou porque algum problema de gestão, e você tem muito problema na justiça, eu trabalhei em 1995, agora eu estou aposentando. Exatamente. Preciso saber do ambiente que eu trabalhava, como que eu justifico isso para o Ministério da Previdência, como que eu justifico isso numa ação judicial, que há 15, 20 anos atrás eu estava exposto a um determinado risco. Com o E-Social, como o doutor disse, daqui 30 anos você tem o que aconteceu hoje. De uma maneira rápida, prática, facilita para questão tributária, questão judicial, questão previdenciário, facilita para tudo. E a gente precisa fazer com que isso aconteça no nosso Brasil para tentar fazer com que ele tenha uma agilidade. É bom a gente falar sobre isso, porque nós vai esclarecer para a sociedade, né, a importância desse projeto. Esse projeto é antigo, o governo está investindo há anos nisso. Os técnicos estão trabalhando silenciosamente há anos
em cima Não é do disso dia aí. para a noite. Não é do dia para a noite. Né? Porque a gente sabe que a complexidade é enorme, você sincronizar todas essas informações. Mas isso vai ser uma revolução para a nossa sociedade. Tem para o outros povo países que utilizam essa tecnologia já, com Sim. informação concentrada? Com assim, certeza, esse é com exemplo certeza. de fora, né? Sim, com é prática certeza. aprendida. Principalmente dados demográficos, entendeu? Muitos países têm. Hoje você vai na Itália, você consegue ver a certidão de nascimento do seu tataravô, entendeu? Está tudo registrado. Tá digitalizado Exatamente. lá. Você chega lá, paga uma taxazinha e o cara te entrega a certidão do seu bisavô há décadas, entendeu? Porque está tudo centralizado. Adriano Zago, vereador, assim, entrando na questão política aí, você também é advogado, enfim, como uma ação governamental, você acha que é importante, interessante, de que maneira contribui também aí para o trabalho parlamentar? Antes dessa questão política, é preciso observar que a administração pública, ela caminha muito lentamente ao avanço da tecnologia, né? De acordo com o que foi dito aqui, isso é muito importante. Nós precisamos desburocratizar para poder avançar, né? Nós estamos vivenciando isso no Poder Judiciário, na questão do processo eletrônico do Poder Judiciário, como a doutora Viviane bem lembrou. Num primeiro momento, há um certo desconforto, porque você precisa adaptar a essa tecnologia. Mas, como dito pelo Juracy, isso é uma revolução, isso vai facilitar o nosso trabalho, o trabalho do governo num futuro muito breve, de você poder pegar essas informações de forma reunida. Para que o cidadão possa fiscalizar, ele tem que ter a informação. Exato. Né? E hoje nós temos a lei de acesso à informação, mas ainda é muito burocrático, é difícil de manusear isso. Né? Então, o cidadão ele fica muito dependente do Estado para poder cobrar os seus direitos. Nós temos que mudar isso, temos que facilitar para o cidadão. Então, acredito que essa ferramenta do e-social, ela tem esse objetivo, né? Acabar com esse calhamaço de papel. Isso atrapalha, isso emperra o andamento de um processo. É por isso que a nossa justiça é tão morosa. Então nós precisamos evoluir, né? Acredito que o governo vem nesse sentido e já vem com atraso, né? Diga-se de passagem. Mas, sem querer fazer a crítica pela crítica, contribuamos para que isso melhore cada vez mais. E com um detalhe que aí entra na esfera política daqueles que nós representamos como parlamentar, para a garantia dos direitos dos trabalhadores, né? É certo que isso foge um pouco da esfera da minha competência como vereador, que é uma questão municipal, mas nós temos a obrigatoriedade de fazer o debate, de dialogarmos, porque essa questão é tratada a nível federal. A exemplo do que o nosso mandato já tem feito aqui, chamando a atenção da sociedade por conta da prevenção. Nós não temos uma cultura prevencionista no nosso país. Né? Nós somos aquele país, o tipo de pessoa que espera o problema acontecer para tomar algum tipo de providência. A cultura de apagar incêndio, né? Apagar incêndio, Nós temos que trabalhar preventivamente, que nós evitaríamos gasto, inclusive, de dinheiro público, né? Se nós pegarmos os números do INSS, o que é gasto com acidentes de trabalho, nos últimos 5 anos aí passa de 20 bilhões de reais. Esse dinheiro poderia estar sendo aplicado na qualidade de trabalho, na questão das aposentadorias, enfim. Né? Discute-se muito a questão da reforma da Previdência, está aí um dos problemas. Né? Gasta-se de forma errada. Então é isso que nós precisamos discutir. Tá, e em relação às informações retroativas, assim, vai ter que atualizar isso? Ou é a partir de agora, marco zero, assim? Ou vai ter que ter todo um trabalho de pegar as informações do passado e colocar lá? Exatamente, vai ser mais ou menos como foi feito com o módulo do doméstico, né? Primeiro você alimenta a parte de cadastros, né? A parte de cadastro da empresa, com os cadastros dos empregados, né? Então, as informações de segurança e saúde vai seguir o mesmo princípio, né? Certo. Você vai criar um banco de dados para que haja um monitoramento, né,
da segurança e saúde do trabalhador, né? Aquelas informações básicas, né? Vai estar tudo ali reunido ali. O básico em relação ao que já passou. Por exemplo, de 10 anos para cá, o funcionário trabalha na empresa há 15 anos. Só que agora nós vamos cadastrar ele no E-Social, né, para atualizar as informações e tudo. Vai ter que buscar essas informações do passado e colocar ali. Em janeiro de 2019, né? Então vai sair informações mais detalhadas para que as empresas alimentem o sistema. Tá. Então é só aguardar que o Ministério do Trabalho vai divulgar isso de maneira ampla e tal. Exatamente. A gente está adiantando um pouco. Estamos adiantando, né? Que bom. É bom andar sempre na frente, né? Ainda falta ainda um pouco mais de 6 meses, né? Em relação ao MEI, né, o microempreendedor individual, é só caso ele tenha funcionários ou se for uma pessoa sozinha? No próprio manual já fala que tem que ter empregados, né? Tá. No próprio manual já fala isso. Tá, então o MEI que trabalha só não tem problema, não precisa preocupar com o E-Social. Só queria pegar um gancho. Fica à vontade. O vereador Adriano disse, a questão de números, né? Tem um autor que diz que o bom gestor é aquele que briga para a seguinte filosofia: para mim, você traz dados, fora isso, eu acredito em Deus, fora isso, me traga dados, né? Números. Então, números. E isso que está acontecendo vai contribuir muito em relação a isso, números, dados. E para que serve isso? Primeiro, para saber aonde está tendo os maiores gastos e os maiores eventos que venham a prejudicar a saúde do trabalhador. Eu consigo pegar isso aí, demograficamente falando, você identificar no Brasil, Nordeste de Minas, Sul de São Paulo, que está tendo vários acidentes, trazendo grandes quantidades de óbito ou grandes sequelas, e aí você consegue começar a tratar, trabalhar e prevenir, o que o vereador disse aqui que seria interessante, e é interessante, prevenir os acidentes, através de um simples detalhe que a informação. A informação rápida. Exatamente. Porque também não adianta também ter uma informação muito complexa. Hoje nós temos aquele mapa da Previdência Social, que sai a cada 2 anos, ele é um documento enorme. Você consegue ver tudo, mas você precisa ter muito tempo para você se atualizar. E o que acontece? Geralmente a pessoa vai lá na sua área, busca só essa informaçãozinha dela e fica por aí. Já tem isso mapeado, só que como que eu parametrizo? E é difícil o acesso do que tem hoje. É muito difícil o acesso, demais, né? Então, com o E-Social, isso vai facilitar muito. E vai ser uma ferramenta muito importante para o gestor público, entendeu? Sim. Porque vai facilitar o planejamento. Então, por exemplo, o governo hoje usa as informações do CAGED, as informações da RAIS, mas está tudo... É difícil o acesso. Não conversando. Exatamente. Então, tudo isso vai conversar dentro do sistema, onde o governo vai poder fazer um planejamento em todas essas áreas. Na área de segurança, por exemplo. Qual a dificuldade hoje aí, os milhares de trabalhadores que morrem em caso de acidente de trabalho. Então, essas informações vai ajudar também o governo tomar providência naquele setor que mais está matando. Por exemplo, na construção civil. Todas as empresas vão ser obrigadas a prestar essas informações, né? Porque ela vai cadastrar os seus empregados, né? Vai ter informação de jornada, vai ter informação de segurança e saúde, treinamentos que fizeram e etc. Vai estar tudo ali. Então, vai facilitar para você, por exemplo, você fazer um auditor fiscal do trabalho, por exemplo, fazer uma análise de um acidente de trabalho. Vai ser muito mais fácil para ele. Eu trago, doutor Juraci, para a questão das empresas privadas também. Grandes empresas, que têm vários sites, vários estabelecimentos espalhados no Brasil todo. Exatamente. Ela, através dessa sincronia de informação, ela vai conseguir, se ela tiver uma cultura de segurança, ela vai conseguir mapear quais sites estão com problemas, com deficiência em alguma área de treinamento, alguma área de exames, alguma área de laudos e assim por diante. Isso a gente está falando da parte de recurso humano, da parte trabalhista, né? Agora, se você olhar na perspectiva de governo mesmo, com respeito ao aspecto tributário, por exemplo, você imagina, esse banco de dados vai estar tudo ali. As empresas é obrigada a informar sua folha de pagamento, a quantidade de empregados que tem, né? Então, tudo isso aí vai refletir em quê? Uma diminuição drástica da sonegação fiscal. É verdade. Olha, se o governo sofre uma pressão enorme hoje da sociedade porque tem uma supercarga tributária,
né, um peso para a sociedade. Ora, se diminui a sonegação, a sociedade vai poder cobrar e o governo vai poder atender numa futura diminuição da carga tributária. Então, isso vai ser uma revolução para a sociedade. Se a gente for analisar todos esses pontos, eu acho que vai no curto prazo, como o nobre vereador falou, né, vai ser uma revolução para a nossa sociedade. A gente espera, a gente temos uma boa perspectiva. De complementar aqui, né, como bem disse o doutor Juracy, nós esbarramos com uma questão gravíssima na esfera trabalhista. Os clientes chegam, e também na área previdenciária, e não sabem, mas não tiveram o recolhimento do INSS durante longos períodos trabalhados. Isso era fácil de fraudar, porque nos boletins constam ali, né? Recolhimentos, O papel aceita tudo, né? Mas não é raro que não haja o repasse de valores para a Previdência, não é raro. E qual que é a solução? Olha, você precisa ir ao INSS, pegar um CNIS, hoje é dado um código para a pessoa, com a validade de um dia, né, que é um grande fator de dificuldade, às vezes a pessoa é idosa e tudo. E a pessoa nos traz esse código, nós adentramos lá o site do INSS e ali nós fazemos a pesquisa e verificamos muitas vezes em que os empregadores não repassam valores. Então isso realmente vai chegar ao fim. Né? Tá, e a senhora acredita que vai acelerar a resoluções de processos assim, trabalhistas, Olha, por exemplo? com toda Porque tem aquele certeza, processo, chama uma testemunha, aí a pessoa vem, aí marca uma outra audiência, outra testemunha. E com toda a certeza. informação clara ali. Inclusive, nas execuções trabalhistas, eu entendo que haverá uma revolução. Por quê? Hoje é tudo feito por um sistema, não é? O Bacen Jude, Renavan Jude, são feitas pesquisas online. E essas informações agora sendo cruzadas, isso irá facilitar muito as execuções trabalhistas, com toda certeza. Com certeza. E as empresas aí, elas estão recebendo bem isso aí? Ou está meio... Lógico que nesse começo tem ainda uma... Instigar vocês a pensarem da seguinte forma. A minha área é mais educacional, né? Como já foi falado aí. E vamos analisar Uberlândia. Nós temos alguns colégios que formam técnicos de segurança, algumas universidades que formam engenheiros de segurança. A gente sabe que tem a parte de RH, mas a gente tem o setor ali de segurança e saúde ocupacional. E quando se trata em formação para a execução do e-social, se a gente falar assim, qual que é o sincronismo? Voltando à palavra sincronismo. Qual que é o sincronismo da esfera política? Por isso que a gente acha muito importante o vereador trazer isso aqui para debate, estar presente aqui um representante do Ministério do Trabalho, para que a gente possa esclarecer algumas coisas. Qual que é o sincronismo de quem forma com quem vai executar? Hoje, se você quiser um trabalho para uma grande empresa aqui em Uberlândia, geralmente a gente fala, vamos lá na UFO, vamos nas instituições de ensino, nós temos especialistas nisso e nisso, e esse cara vai resolver esse problema. Para o e-social, eu acho que a gente precisa pensar nisso a título de política pública. Os professores do curso Técnico de Segurança, a gente lá vai, sempre está lá, você faz isso e isso sobre o e-social, em relação ao e-social? Eu tenho consultores, mas não é um professor, não está aqui em Uberlândia. E a gente precisa, eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho, afastar um pouquinho da execução nesse momento e pensar assim, como que eu vou fazer Uberlândia funcionar independente do Ministério Público, ou do Ministério do Trabalho, ou coisas do tipo, para não ficar incomodando demais, porque a empresa tem que funcionar, não tem que toda hora estar tirando dúvida do Ministério do Trabalho. Como que eu faço aqui que eu não estou entendendo? E isso acontece lá, na sala de aula. O professor, aí você pergunta, o professor está sabendo como funciona? Será que está? Tem que incluir isso na grade. Qual que é a política pública, vereador Adriano? Qual que é a política pública que a Uberlândia pode desenvolver para que esses professores, pelo menos cada colégio, tenham 2 professores expert. Falou em e-social, vamos lá assistir a aula do professor. Por quê? De lá nasce todos os técnicos de segurança, de lá nasce todos os engenheiros de segurança. E esses, na hora de implementar, pode implementar errado, que aí gera problema para quem? Para o trabalhador, para o Ministério do Trabalho, e a gente deixa passar essa questão. Eu acho que vale muito a pena a gente pensar
na importância de educar quem está educando, para que a gente possa aliviar a implementação. E, falando em implementação, 6 meses, eu acho um tempo muito pequeno, assim, no meu ponto de vista, para que a gente possa ter êxito. Eu sou empresário, pequena empresa, tenho receio de ser cobrado fortemente no primeiro momento. Eu acho que tem que ter uma maturação, eu acho que existe essa... Não vai ser cobrado assim, tão a ferro e fogo, porque até a fase de cadastramento das informações iniciais, né? Então não vai ser cobrado assim, como não é nada você está dizendo, muito radical. Não vai ser muito radical, porque, na verdade, veja bem, é um processo de uma reeducação. Sim. O E-Social vai funcionar para a sociedade uma mudança de cultura, totalmente. Né? Em todos os aspectos, do nosso aspecto trabalhista, no aspecto de segurança e saúde, aí, do aspecto tributário, né? Todos esses aspectos está envolvido um processo de reeducação da sociedade. E assim, saindo um pouco fora, mas me permitam, esse é o grande desafio da administração pública. O poder público ele centraliza as informações nele por conta da desconfiança, né? A questão da educação. O cidadão ele tem que ser ético a tal ponto de prestar as informações corretas para que o serviço funcione bem. O poder público, por sua vez, duvida disso, ele centraliza nele, né? O que burocratiza e emperra a máquina pública. A exemplo da saúde, né? O SUS, né? Informações desencontradas. Então, eu sou usuário do SUS. Eu tenho que chegar em São Paulo e tenho que ter o meu cadastro lá. Se eu sofro algum problema fora do meu domicílio, né? Se a pessoa entrar pelo meu CPF, ela vai ter todo o meu histórico. E aqui está alimentando isso. Se eu for atendido lá em São Paulo, ele vai alimentar lá também. Só que não é assim. Não funciona. Aí você tem que entrar em filas, e isso demora para a pessoa ser atendida, um exame demora meses, uma consulta às vezes demora anos, uma cirurgia. Então a gente precisa informatizar. Há um autor também que diz, eu não me recordo do nome aqui, que a burocracia é igual ao colesterol. Você tem o bom e o ruim. E o bom e o ruim. Né? Tem a burocracia boa, que você tem que ser um pouco burocrático para ter exatidão nas informações, mas tem muita ruim que pode ser eliminada. Esse é o nosso desafio de reeducação. Exemplo, a Prefeitura de Uberlândia. Você não precisa daquele tanto de gente lá na Prefeitura todos os dias. Você vai na plataforma de atendimento lá, tem milhares de pessoas que ficam lá 3, 4 horas numa fila. E sabe para quê? Para tirar uma notinha só, né? Não precisa disso. Avulsa lá, sei lá. Então, para se abrir uma empresa, um alvará de funcionamento, ora, você preencheu os dados, vai se emitir o alvará de funcionamento, a fiscalização vai lá na sua empresa, se tiver alguma coisa ilegal, você que vai responder por isso. Né? Se você prestou uma informação falsa, isso é crime de falsidade ideológica. Que prova o contrário, agora, tem que acreditar. vai o fiscal, você vai lá, tem que entrar, pedir senha, faz o pedido, paga uma taxa para emitir seu alvará. Aí depois o fiscal vai lá, não, está faltando isso agora. E o negócio não anda. Então a reclamação é recorrente. A gente precisa mudar isso. Falar em fiscalização, existem os fiscais do Ministério do Trabalho que fiscalizam a questão de saúde e segurança nas empresas. Sim. O E-Social vai contribuir com eles também. Claro, no sentido, o cara já está com as informações todas aqui. Exatamente. Chegou na empresa, vai ver o que vai bater e o que não vai. Exatamente. Não tem mais que sentar numa mesa separada E ficar lá aquele tempo todo. Aquele tanto de informação. Você vê a questão da CNH digital agora? Legal. Exatamente. Você não precisa andar com documento. Está no seu smartphone. Hoje, quase 70% da população tem acesso à internet. Acesso à internet, exatamente. Doutora, e como ele disse aí, nos cursos de técnico de segurança do trabalho, engenharia de segurança do trabalho, tem que focar essa questão agora também, né? Uma disciplina a mais para se estudar, no curso do direito também, né?
Porque Com vai facilitar. certeza. O advogado é uma ferramenta para ele. Contador, administrador. Mas o direito eu acho que está sofrendo mais com essas mudanças. O advogado sofre mais. Eu entendo que por ser um curso mais tradicional, formalista, eu entendo que há essa dificuldade. No entanto, com a entrada em vigor aí do PJE, houve uma mudança de concepção no direito. Hoje tudo é digital, inclusive até na esfera civil, hoje também é digital. E os advogados já começaram a se adaptar. Mas ainda falta muito. Nós precisamos pensar que é o futuro da advocacia, é você estar preparado para essas mudanças e para essas inovações. Só fazendo mais um gancho aqui na área que me interessa muito, que é saúde e segurança, nós deparamos com uma dificuldade enorme nos nossos escritórios, que é a pessoa ter 2 números de PIS. Gente, como isso é possível ainda, não é? A pessoa tem 2 números de PIS, ela não vai se aposentar. Então aí vem toda aquela dificuldade de a pessoa exatamente regularizar, juntar a caixa econômica e você esclarecer também ao seu cliente, porque ele já começa a ficar desconfiado, ele não entende muito bem aquilo. Eu imagino que tudo isso vai cair por terra e assim, apesar de as pessoas pensarem que isso vai demorar muito tempo, eu vejo que as pessoas hoje, em determinados aspectos, elas estão aceitando bem. Quando você esclarece ao seu cliente da necessidade, por exemplo, de buscar um perfil proficiográfico previdenciário na empresa, a pessoa já sabe o que é o perfil proficiográfico previdenciário. Antes isso era algo assim, absolutamente... A própria palavra já é difícil de pronunciar, assustadora, né? É um termo assustador. Acho que vale não, até... PPP, É o PPP. falar isso aí, ele não vai buscar, nós Perfil vamos proficiográfico previdenciário. E hoje até LTCAT, quando você fala, olha, para agregar mais aqui, vamos pedir também LTCAT na empresa. Lá. A pessoa também não, mas a pessoa até já está ambientada com isso, vamos dizer assim. Então, eu vejo com bons olhos e é necessário, é muito necessário, porque nós vivemos grandes dificuldades, tanto ele, o Ministério do Trabalho, eu imagino que sejam grandes as dificuldades, todos nós aqui. Mas, como bem disse o Evaristo, vai partir da capacitação. Isso é extremamente necessário. E é uma consequência natural essa demanda de informação pela sociedade, principalmente as universidades, né? Todas as empresas que atuam na área de formação, de recursos humanos, etc. Vai ser uma consequência natural buscar informação, de melhorar o próprio social. Porque todos estão envolvidos nessa melhoria da sociedade, que vai ser bom para todo mundo. Né? Então, eu imagino assim, daqui a 10 anos, né, vai mudar até os valores éticos das empresas e também do empregado. Claro. Hoje o empregado, ele muitas vezes, ele tenta enrolar na justiça, inventar direitos e etc., na esperança. Então, a reforma trabalhista já meteu um medo enorme do cara de mentir. Porque ele já fica com medo de se eu chegar lá e o juiz descobrir, tem né, consequência. vai ter consequência. Tem consequência. Né? Antes da reforma trabalhista era um problema sério para o advogado. Né? Então, você imagina isso aí, 10 anos, 20 anos, as empresas prestando informações, vão acostumar com isso, a prestar informações fidedignas. Porque alguns, provavelmente, no começo, ainda vão tentar prestar informações falsas, mas logo, logo vai ser descoberto. Entendeu? E o próprio trabalhador, você imagina que, por exemplo, hoje nós não temos aquele senso patriótico, né, de você pagar o seu imposto. Todo mundo tenta fugir de pagar imposto. É uma cultura totalmente diferente em muitos países do primeiro mundo. Então hoje, muitas vezes você chega numa cidade americana, se você for comprar alguma coisa e querer falar com o dono da loja que você não quer pagar imposto, ele se sente ofendido. É verdade. Ele se sente ofendido de você não... Entendeu? De você, não, eu não quero nota, não tira nota para mim. Você não pode falar isso pro cara, porque já houve uma cultura. Agora, é um país que passou por vários problemas, né, nos seus 200 anos aí de democracia, né, e nós temos uma democracia muito jovem. Então, essa ferramenta vai também contribuir para mudar os valores éticos da sociedade, tanto das empresas quanto dos trabalhadores. Né. Esse é o viés tributário, mas em todos os demais viés vai passar por esse processo de reeducação, que vai melhorar a nossa sociedade muito. Eu ainda reforço, doutor, a questão, já não ficando só no técnico de segurança e no engenheiro, já trazendo aqui até a questão do advogado, que se a gente fizer um trabalho forte,
política pública, junto com órgãos públicos, voltado para os docentes, o resultado de um e-social mais eficiente e trazendo benefícios mais rápidos é outro. É outro, com certeza. Eu acho que a gente é algo que a gente precisaria encarar de forma forte para que a gente possa ter tranquilidade daqui 5 anos, olhar para trás e falar, opa, já está 100% implementado e já inovamos. Mesmo porque tem a etapa dos entes públicos, né? Também. Aí é outra. É por isso que eu falei que todos vão entrar, as universidades vão ter que prestar informação. Então eles vão ter que aprender também. Sim. E todos os órgãos públicos vão ter que prestar suas informações dos seus servidores. Né? Então vai ter uma transparência nesse Exatamente, sentido também, né? exatamente. É, porque tem aquele empresário que a gente pesquisa para fazer o programa, você vê um monte de informação, um monte de lugar para compilar e trazer para cá. Tem um empresário que está taxando o e-social de que o governo quer arrecadar, quer punir e tudo mais. Mas aí está aquela cultura que o Adriano falou aqui, né? Da burocracia boa Positiva, e a burocracia ruim. Mas assim, o empresário tem que ver que se ele prestar informações fidedignas e manter, ele está se protegendo para um problema no futuro, Claro, não é? exatamente. Caso algum trabalhador entre com ação totalmente descabida, o e-social vai ser a transparência, não é? Com certeza. Esse é o ponto. A transparência vai ser a ferramenta que todo mundo vai poder utilizar. Entendeu? Tanto vai ser bom para o trabalhador e bom para a empresa. A empresa vai estar diminuindo o seu passivo. A cultura, Fernando, como diz o Juracy, do brasileiro em não querer pagar impostos é porque a contraprestação ela é muito deficitária. Exatamente. Então ela se torna uma carga tributária, não é que ela não seja alta, nós temos uma carga tributária como uma das maiores do mundo, mas há países também que têm. E as pessoas pagam, mas é porque tem a contraprestação. Exatamente. É um serviço de saúde de qualidade, de educação, de segurança. Nós brasileiros não temos, infelizmente. O retorno, né? O retorno não vem. E aí tudo, foi falado aqui várias vezes a palavra educação, e é ela mesmo. Nós precisamos de uma mudança de cultura. Eu acredito, não é pessimismo nenhum da minha parte, nós não veremos isso. Nós temos que semear essa mudança de cultura, né? Talvez os nossos, não sei, netos, né? Talvez os nossos netos possam usufruir dessa mudança. Mas a mudança, como dizia Mahatma Gandhi, ela está em nós. Ela tem que começar em nós. Nós temos que ser a mudança que queremos ver no mundo. Né? É interessante isso, não é? A gente gosta de cobrar, de apontar o dedo. Está errado. Mas e você? O que você tem feito para contribuir? Né? Nós temos empregadores que escravizam seus funcionários a troco do lucro. Até hoje. Né? Até hoje. Né? Que não se preocupam com a saúde do trabalhador. Aí daqui a pouco as pessoas que estão nos assistindo vão dizer, isso é discurso de socialista. Não. A gente quer que todos ganhem. Todos. O empregador que teve a coragem de abrir uma empresa no Brasil, né? Recolher tributos no Brasil, mas o trabalhador também que contribui para o ganho dele. Então, assim, tem que ser uma roda, uma rede em que todos ganhem, né? E que a gente evite a todo custo, que é o tema central aqui também do nosso debate aqui, a vida dessas pessoas. Né? Eu tenho uma pessoa que vai à minha casa 2 vezes por semana, né? Ela tem, eu acho que 39 anos. Né? Vez ou outra eu dou uma carona para ela e eu vivo incentivando ela. Você tem que sair dessa vida. Daqui 5, 10 anos você não está dando conta de andar. Pelo tanto, o esforço físico que você faz. Ela trabalha 6 dias na semana, serviço pesado de faxina. Um dia ela está num apartamento. Lá em casa é pequeno, é um apartamento. Agora, e as casas, os condomínios que ela... assume, né? Sabe? Mas tem que pôr o alimento dentro de casa, sustenta 2 filhas, né? Não tem o apoio ou pouco apoio do ex-marido, né? Então a gente tem que ir mudando isso e não ficar escravizando as pessoas. Será que nós temos essa cultura? Já passou da hora, né? Mas existe um movimento mundial aí, até estava lendo um livro recente, chama Capitalismo Alternativo, não entrando na questão
não fica intitulando as pessoas, né? E nesse livro eu achei bacana que tem grandes empresas no mundo que optam por não crescer tanto, mas sim ter a condição de oferecer qualidade de vida para os funcionários. E ninguém sai da empresa. A pessoa vai sair quando aposenta mesmo. Por quê? Ao invés de eu ter um lucro de 40%, 50%, vamos lá, vamos diminuir o lucro e vamos distribuir esse negócio aqui. Vamos trabalhar o plano de saúde, vamos trabalhar a questão de como ele está indo para o serviço e voltando, vamos trabalhar, vamos dar mais férias. Qualidade então tem essa discussão que está acontecendo no mundo. E a partir daí que a gente entende que somente explorar não resolve, mas ao mesmo tempo quem assume o risco também não pode deixar de ganhar. Isso aí faz parte do processo. E o E-Social, voltando para o tema aqui, o E-Social ele traz uma forma de fiscalização, mas ao mesmo tempo ele atende essas duas coisas. Uma forma de quem assumiu o risco está resguardado e quem está sendo, entre aspas, explorado, está resguardado também, porque ele pode acompanhar, ele pode saber se está ou não pagando os impostos devidos a ele, e assim ele continuar na empresa por causa daquilo, ou ele sair da empresa porque ele percebeu que a empresa está devendo, e não descobrir isso só depois de 5 anos que está lá na labuta, né? Então, o que acontece muito aqui, pegando um gancho, meu amigo, é terceirização. O que era óbvio. Quantas empresas, né, tomavam o serviço e nada de verificar recolhimento, isso ficava assim mesmo, acidentes não notificados do Ministério do Trabalho, por causa da terceirização ilícita, irregular. E isso prevalecia. As pessoas que trabalhavam executando atividades idênticas aos dos empregados das tomadoras de serviço ganhavam menos, tinham menos acesso à segurança, saúde, treinamentos e recolhimentos, não é, Juraci? E isso ficava assim. Agora não. Eu imagino que haverá uma grande mudança com relação à terceirização. Treinamento para terceiros, né? Isso, procedimento de segurança dentro da empresa. Terceiro entrava, não tinha treinamento nem nada, e ficava por isso. Agora tem que algo que está acontecendo agora, por exemplo, recolhimento de fundo de garantia. Com a reforma trabalhista, muitas empresas não estão mais recolhendo fundo de garantia. Nem o fundo de garantia rescisório. Por quê? Porque não tem mais homologação. Então, o cara vai deixar, se o cara reclamar na justiça, eu pago. Tem que entrar na justiça para receber o FGTS. Então, veja bem, a importância do E-Social. Ele vai ser exposto. Se ele vai ter que terminar o seu contrato com aquele empregado. Ora, se ele rescindiu, ele tem que prestar essas informações. Ao prestar as informações, ele tem que gerar as guias de recolhimentos. A Caixa vai estar de olho. Entendeu? A Caixa, o Ministério do Trabalho, né? A Receita Federal. Né? Então, o E-Social vai acabar com esses problemas. Nós estamos nessa fase de transição com a reforma trabalhista, enquanto o E-Social não está pleno. Nós estamos aí, muitos empresários de má fé estão utilizando isso. Esse vácuo aí, entendeu? E está deixando correr. Lá e entra na justiça depois, então, né? realmente, nós temos que olhar esse aspecto do E-Social de mudança de paradigma, entendeu? Não, eu entro até numa outra questão, assim, acho que vocês vão concordar. O funcionário que quer financiar um apartamento. Vou usar o FGTS para dar de entrada. Olha o prejuízo que ele chega lá, não tem FGTS depositado. Exatamente. Né? Exatamente. É verdade. Aí não tem como fugir disso, o empresário tem. Não, e isso onera mais um pouquinho, né? Porque nessa condição, você cria um atrito dentro da empresa, que provavelmente ele será desligado. Exatamente. E aí, se ele for desligado, ele tem que acionar quem? Um advogado. Vamos pegar um exemplo. O advogado já vai, querendo ou não, é claro, a profissão tem que cobrar, já vai pegar uma parte que não tinha necessidade. Exatamente. O cara já vale nada. Mas hoje quem paga é o patrão. Ele ainda vai pagar os honorários do advogado, honorários do comerciante. Então, alguém vai ter prejuízo, né? Tem mais isso. E sempre estoura no mais fraco, entendeu? Vai ser o trabalhador, por exemplo. Os trabalhadores que ganham aí na faixa aí de uma renda familiar aí de 2, 3 mil reais. São os candidatos, a maior parte desse perfil aí são candidatos à Minha Casa e Minha Vida, por exemplo. Pô, você não acredita, mas grande parte deles não pode usar o FGTS porque a empresa não recolheu. Então, se ele pudesse usar o FGTS, ele ia diminuir o valor da prestação dele.
Só, Ou diminuir eu juro o que capital. Exatamente, exatamente. pagando por Então, ele poderia utilizar o FGTS dele para diminuir o valor da prestação. Se ele não quiser utilizar para diminuir o saldo devedor, ele pode diminuir a prestação. Então, vai o quê? Vai resultar em melhor condição de vida para ele. Ele vai ter uma renda mensal maior que vai poder cuidar melhor da sua família. Então, os prejuízos dessa falta de controle, entendeu? É muito grande. Por quê? Porque a nossa sociedade, infelizmente, tem todos esses vícios de tirar vantagem em tudo. Até esse vácuo que está aí, muitos empresários estão utilizando para não cumprir com suas obrigações. Isso é uma vergonha, né? Tá, a gente está falando aqui sobre o E-Social, vinculado à questão aí trabalhista de maneira geral, mas também estamos falando sobre a questão de saúde e segurança do trabalhador, focado nisso. O empresário, eu acredito que ele deve ter alguma dúvida lá, e a gente que está aqui intermediando o assunto entre telespectador e especialistas, que é o seguinte: tá, o E-Social está aí. Qual o profissional na minha empresa que vai ser a pessoa adequada para buscar resolver isso? É o contador? É o pessoal do RH? Quem que seria a pessoa, assim, o empresário fala assim, vou buscar meu contador para me ajudar, ou vai ser o pessoal do RH? Quem que vai ajudar o empresário nesse sentido? Eu creio que a melhor maneira é ter uma certa sincronia entre o pessoal de RH e o contador. Facilita, né? Todos aprenderem a lidar, a alimentar a ferramenta, todos a aprender, mesmo porque não pode ser só um, né? Porque um dia que ele tirar férias, o sistema vai parar, não vai, né? Então, mais... E da mesma forma, o corpo de advogados da empresa, o SESMIT vai ter que estar ligado também, todo mundo interagindo na informação para ser uma coisa bem coerente. Exatamente, mas veja bem, tem uns módulos você já viu esses programas que as empresas usam, por exemplo, programa de folha de pagamentos, né? Ela não tem só uma pessoa que cuida daquilo. Né? Então tem vários servidores, vários cooperadores ali da empresa que vai ter que aprender a lidar com essa ferramenta, mesmo porque ela cada dia vai se tornar uma ferramenta mais amigável, entendeu? Porque você observa bem aqui as dificuldades que foi com o módulo de doméstico, né? O módulo de doméstico, ele foi sendo aperfeiçoado à medida que os fatos iam acontecendo. Então, você ligava, olha, mas eu tentei fazer isso aqui com esse empregado que teve um atestado médico e tal. Eu não sei como que isso vai interferir na geração do pagamento dele. Então, eram fatos que às vezes surgiam que não estavam ali no sistema. Então, essa informação era passada para os técnicos que estavam trabalhando no sistema e ia aperfeiçoando. Certamente na área de segurança e na área de folha de pagamento, né? Então, fatos que vão surgindo que às vezes não contemplou detalhes que vai ser aperfeiçoado. Então, à medida que for sendo implementado, vai sendo aperfeiçoado. Por isso que é um sistema que a gente pode dizer que é um sistema aberto, né? Ou seja, sujeito às mudanças que vão acontecendo no mundo empresarial. Vão ter o feedback para poder melhorar a ferramenta, né? De acordo com as dificuldades. Comparar isso muito bem com o PPP, né? Sim, o PPP é um documento recente, é novo, não tem muito tempo de PPP. E no início, peraí, o que é isso? Exatamente. O que é isso, né? Hoje, você olha para qualquer empresa, pequena, média ou grande, o PPP é algo natural. E o que é o PPP? É o perfil profissiográfico previdenciário. É um documento que o colaborador recebe no desligamento dele da empresa, onde consta todas as informações, o ambiente que ele trabalhou, se ele teve acidente, se não teve, se ele recebia periculosidade, salubridade. Exposição a agentes salubres ou periculosos, né? E com esse documento, ele veio para substituir o LTCAT, mas ao mesmo tempo o LTCAT ainda está sobrevivendo nesse processo. Mas o PPP hoje já é natural dentro das empresas. O pessoal acostumou. Acostumou. E ele envolve a parte de contador, ele envolve a parte do contador, da gestão dos recursos humanos, né? Envolve a parte do SESMIT, para que você possa entregar um documento para a pessoa levar com ele para casa e guardar. Quando ele for aposentar, ele apresenta esse documento que tem validade legal e a empresa tira uma burocracia dela, que é ir lá nos arquivos mortos de 10 anos atrás para procurar o registro do
cara, a ficha de empregado, tudo que aconteceu com ele, entendeu? Que a maioria rato já tinha comido, de 15, 20 anos atrás. Papelada, né? A gente pergunta porque o telespectador, assim, pô, o que é PPP? Às vezes ele vai entender outra coisa lá também, né? Administração Não é partido pública, político. Parceria público-privada. Parceria público-privada. Parceria público-privada. Pensar que é isso, não é? Você vai entender PQP também? Seguinte, as empresas, o empresário deve estar curioso também. Vai ter que investir em inovação tecnológica ou o aparelho, o computador que ele tem resolve? Claro, tem acesso à internet? Claro, veja bem. Não tem nada demais, não. É social.gov.br. Entrou lá, qualquer computador. Exatamente. Não vai ter que investir em mais. Mas existe Exatamente. hoje softwares que integra, Que que faz integra, todo um exatamente. processo para mais facilitar fácil. para a empresa. Exatamente. Desde quando surgiu o E-Social, já veio empresas de tecnologias acompanhando. E desenvolvendo Oferecendo. softwares Inovando, que né, nesse integra sentido. segurança, Exato. RH, tributário, tudo mais para facilitar a alimentação desses dados, né? Então é um sistema... Só complementando também, hoje todo mundo tem o tokenzinho, né? Exatamente. Hoje tudo é certificado digital. Certificado digital. Que é a chave, na verdade. Bom, então acho que deu para esclarecer bem aí para o nosso telespectador o que é o E-Social, quais são as consequências para o trabalhador, também para o empresário, para o empregador, para a questão advocatícia, a questão da segurança do trabalho, até no meio político também. Então, eu queria só uma consideração final de cada convidado aqui, já agradecendo a presença de vocês aqui, o Dr. Juracy Reis, gerente regional da circunscrição de Uberlândia do Ministério do Trabalho. É o Estado de Minas. O Estado de Minas ele tem uma superintendência, né, que fica na capital, né? Então o cargo é Superintendente Regional do Trabalho em Minas Gerais. O Estado é dividido em 20 gerências. Cada gerência tem uma circunscrição, ou seja, determinados municípios onde ela atua. No caso de Uberlândia, a sede fica em Uberlândia, o cargo é Gerente Regional do Trabalho em Uberlândia e tem 26 municípios para a gente fiscalizar. Certo. Pena que temos tão poucos auditores fiscais, né, para isso é fiscalizar. tema para outro programa. É um tema para outro programa. A gente vai trazer. Mas, Juracy, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, de parar lá o seu trabalho. Quando eu liguei foi de prontidão, não, tenho toda a disponibilidade de ir, vou, porque é até papel mesmo de esclarecer a população. Claro. Queria muito agradecer. Muito obrigado, viu? Ok, nós que agradecemos por essa oportunidade de falar um pouco sobre o E-Social. E mais dúvidas aí, o pessoal pode procurar o Ministério do Trabalho em Uberlândia aí, telefone, enfim. Bom, eles já sabem, né? Tem canal de comunicação. Tem um canal de comunicação, tem o site, né? Tem e-mails, né? Tem telefone, né? O pessoal que demanda essas informações já sabe o caminho. O importante é não ficar na dúvida, né? É claro. E fazer tudo certinho. Exatamente. Bom, aqui, advogada trabalhista com a gente aqui, a doutora Viviane Parreira. Queria muito agradecer a sua presença aqui, doutora. Esclareceu bem aí nessa questão. Prazer, e saiba que eu aprendi muito aqui hoje com os convidados. Todos nós aprendemos aqui. E eu gostaria, se você me permitir, de convidar você e a todos que estão aqui. Nós temos um curso agora sobre o E-Social no CREA, nos dias 14 e 15. Creio que é final da Copa. Vamos ver, né? Como é que vai ficar. De julho. Há possibilidade de mudança aí, de horário devido a jogos. Eu espero que estejamos todos lá devidamente paramentados e felizes nesses dias. Mas é um prazer a gente falar sobre isso, é muito importante. Então, nos dias 14 e 15, no CREA, das 8 às 18 horas, com o professor Luciano, e você é o nosso convidado. Tá, muito obrigado. E informação, assim, para quem quiser buscar mais informações, olha, no CREA mesmo? Mas sobre o curso, sim. Mas sobre o E-Social, eu convido as pessoas, www.esocial.gov.br. É autoexplicativo, tem uma linguagem extremamente acessível. Você vê que eles tiveram essa preocupação. É muito acessível. Então, o leigo que fala, não vou não, porque eu não vou entender, vai compreender e vai se familiarizar, o que é mais importante. Exato. Convido as pessoas a abrirem lá o site e ler e aprender. Tá, muito obrigado então, doutora Viviane. O Evaristo Faria, engenheiro de segurança do trabalho e também aí empresário da área de treinamentos, da SS Treinamentos. Isso. Aqui quem vem colaborar com a gente faz uma propaganda gratuita, SS Treinamentos. Então, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Evaristo. Igualmente, eu agradeço a oportunidade única aí para a gente
conhecer pessoas e distribuir conhecimento e receber conhecimento. Eu até tenho uma frase que eu gosto muito de dizer, que conhecimento por conhecimento já vale. Imagine conhecimento que a gente consiga salvar vidas, que consiga prevenir acidentes. Esse conhecimento não tem preço e o que nós estamos fazendo aqui hoje talvez seja algo nesse sentido. É aprender e distribuir conhecimento para a sociedade, vendo que a gente tem um país com educação defasada, como o colega Adriano aqui disse, a importância da educação a gente sabe. Um problema maior que a gente percebe na segurança do trabalho é a educação. Existe uma coisa na pedagogia e andragogia, né, que diz o seguinte: você pode estar falando para uma pessoa algo e ela está assim, balançando a cabeça, mas 2 segundos depois você pergunta: o que eu te disse? Você entendeu o quê? Ele fala uma coisa totalmente diferente. E isso é a base. É a base para a gente conscientizar as pessoas a prevenir acidentes. E quando eu falo e puxo puxo a lebre para esse lado, é porque eu acredito que se a gente quer um E-Social, se a gente quer prevenir acidentes de maneira adequada, a gente tem que preocupar com o docente, o professor, está ali na linha de frente. Esse ano forma-se centenas de profissionais da área. E aí, quem ensinou sabe o que é o E-Social? Tem conhecimento? Consegue distribuir essa informação? Enquanto a gente não chegar nesse nível, todos vão ter dificuldade. A empresa, o governo, os órgãos públicos, o advogado, o apresentador, o advogado, o vereador, todos vão ter dificuldade de implementar uma cultura e uma prevenção de acidentes ao longo do tempo. Ok, Evaristo Faria, muito obrigado então. Mais uma, pode falar. Esqueci. Mais informações é www.sstreinamentos.com.br. Lá tem todas as informações que precisa. Beleza. Adriano Zago, vereador também, advogado, queria muito agradecer mais uma vez a sua presença, está sempre conosco aqui, é parceiro do Câmara Debate e nessa legislatura ainda tem muito tema para a gente debater aqui. Queria muito agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigado, Fernando. Obrigado à nossa população que nos assistiu aqui no mais um Câmara Debate. Em nome da Câmara Municipal, gostaria de agradecer a presença aqui do Juracy, doutora Viviane e ao Evaristo e deixar uma mensagem final para aqueles que nos assistem, que possamos cultivar, desculpe aqui a redundância, mas cultivar essa cultura da prevenção. Ao empreendedor, ao empresário, que consulte o advogado, a advogada, que consulte o técnico, o engenheiro de segurança do trabalho na sua empresa, porque senão depois sempre fica mais caro. Né? O empregador sempre reclama que o advogado é caro, que o engenheiro é caro, mas porque não consultou antes. Então, nós temos esse compromisso, essa responsabilidade de difundirmos essa cultura prevencionista. Né? Então, a consulta é mais barata do que uma defesa. Então, que o empresário que nos ouve ou que nos assiste neste momento possa ter isso em mente. Né? Este é o nosso recado. Muito obrigado. Bom, então eu agradeço você também em casa. Se chegou agora, está pegando esse programa no finalzinho aí, pode assistir nas reprises aqui da TV Câmara, mas também no nosso portal, no câmarauberlandia.mg.gov.br, tem o link lá, TV Câmara, e o link do Câmara Debate, já aí para quase 300 programas nesses 5 anos de programa aqui da TV Câmara. Então, tá lá, especificado bem direitinho, E-Social e Saúde e Segurança do Trabalho. Você clica lá e assiste esse programa quantas vezes você quiser. Beleza? Então, muito obrigado para você que nos acompanha e a gente se vê no próximo Câmara Debate. Até lá.